Olá, estamos começando mais um programa Pauta Especial. Hoje o nosso programa é dedicado à questão do negro no Brasil. Nós vamos falar sobre a programação do Dia da Consciência Negra aqui em Alagoas. E um historiador vai explicar como funciona o racismo dentro da sociedade brasileira. Neste domingo, dia 20 de novembro, se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. E aqui em Alagoas vai acontecer uma série de atividades. Para falar sobre essa programação, eu converso agora com a Hélida Miranda, secretária de Combate ao Racismo da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Um dia importante, mas que se deve também fazer uma reflexão sobre ele. Não é? Uma programação comemorativa, às vezes, esconde um pouco dessa reflexão sobre o tema. Olá, Miguel. Olá, todos e todas de casa. É isso, assim, o conteúdo, desse ano, todos os anos vem sendo assim, mas eu acho que esse ano tem um tom a mais de reivindicação, de protestos e de lutas, né? Mesmo quando a gente faz esse protesto utilizando a ferramenta da cultura popular, ela não é apenas no viés de lazer ou de diversão, mas traz em si a resistência e a marca da população negra. E esse ano toda a programação dos movimentos sociais, dos movimentos de cultura popular, vem com essa marca. Vamos desenhando essa programação até para que as pessoas que estejam em casa nesse momento nos assistindo se preparem até para esse dia 20 de novembro. Isso. Não, o dia 20 de novembro acho que é o grande marco da luta do movimento negro e já é tradicional a subida à Serra da Barriga. Esse ano, infelizmente, temos pouco a comemorar e muito a reivindicar, como já dissemos aqui, mas a subida à Serra da Barriga ela traz, inclusive, esse tom também de reivindicação. E na Central Única dos Trabalhadores, nós vamos participar dessas atividades em geral do movimento negro, mas a gente vai fazer um momento específico de reflexão, uma roda de conversa com o tema do desmonte da política de igualdade racial no contexto desse golpe ocorrido esse ano de 2016. Então, a gente tem muito a refletir, nós não temos mais a CEPI, que era a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, e ela foi deslocada para o Ministério da Justiça, o que para nós é um equívoco, porque o combate ao racismo, o combate aos preconceitos, à homofobia, o combate ao machismo não é um caso de polícia, não tem que estar no Ministério da Justiça, tem que ter uma pauta realmente específica de políticas públicas e de cumprimento das leis que a gente já conseguiu avançar, como o estudo da história da África nas escolas, que é a Lei 10.637. Então, como fazer isso se a gente acaba exatamente com o órgão que cuida dessa promoção? Então, a gente tem muito a refletir e essa roda de conversa vai ser com os movimentos sociais. A gente vai poder contar com a presença da Secretária Nacional de Combate ao Racismo, da CUT, a Júlia Nogueira, com a presidenta do Conselho Estadual da Igualdade Racial, que é a companheira Valdice Gomes, e com a socióloga Regina Lopes. Inclusive debatendo qual o papel dos conselhos, se não tem mais o Ministério para dar realmente o tom nacional. Qual vai ser o papel dos conselhos da igualdade racial e como continuar atuando nesse cenário tão difícil? Dá para a gente sentir o reflexo já desse desmonte que você nomeia assim, a iniciativa do governo de acabar com a CEPI, colocar como secretaria lá no Ministério de Justiça. O público já sente isso, a comunidade negra, a sociedade já sente isso na pele? Sente, sem sombra de dúvida, em vários aspectos. Desde como vem sendo tratado o mês da consciência negra, porque a gente teve em momentos anteriores seminários, a gente teve um espaço de formação e informação desse público, um incentivo também à manifestação cultural dos grupos, que esse ano
toda uma política de cortes em relação a isso. E em relação também à chamada pauta transversal, porque, por exemplo, no Ministério da Saúde tem um setor específico que cuida da saúde da população negra, que se já não tinha o investimento que era necessário, agora tem muito menos. Então, esse público fica ainda mais vulnerável, né? O próprio investimento em agricultura familiar, em demarcação de terras quilombolas, tudo isso está absolutamente paralisado e quem sente, né, diretamente esses efeitos é a população negra e a população de baixa renda. É como se cortasse, por exemplo, fazendo analogia, um Bolsa Família, por exemplo, né? Porque os recursos mantinham os projetos e os projetos mantinham as pessoas. Dá para entender dessa maneira esse corte, essa nova postura do governo, tirar a estrutura dessa política? Sim, nós não temos dúvida que a intenção é privilegiar o setor privado, né? Porque na medida em que você torna escassos esses recursos e coloca de volta a população, principalmente a população carente, a população negra, numa situação de vulnerabilidade social, a gente volta a um tempo no nosso país em que as pessoas trabalhavam em troca de um prato de comida, em troca de um valor, né, insignificante, e aí o patronato do setor privado amplia os seus lucros e pode ter não só, né, o exército de reserva. Então, se você não está satisfeito com o seu salário, tchau, porque tem um monte de desempregado correndo atrás de qualquer preço, como você amplia essa margem de lucro desse setor. Então, esse desmonte ele é absolutamente calculado, pensado, porque ao mesmo tempo em que a gente está sofrendo com essa falta de recursos, né, tem setores privados que estão ampliando largamente a sua margem de lucro e estão muito bem obrigados, enquanto a população mais carente paga pela crise. Mas essa possibilidade da assimetria pode gerar uma chama, né, inflamar ainda mais os movimentos. Sim, sem dúvida. E é isso que está acontecendo, porque até então existia uma sensação de que estava tudo bem, né? Então tinha até um certo... uma zona de conforto. Uma temperatura morna, uma zona de conforto, exatamente. E aí agora caiu a ficha de que não está tudo bem, né? De que muito precisa a ser feito, apesar de alguns avanços anteriores, e que agora até esses pequenos avanços correm o risco de todos, né, descerem ralo abaixo se os movimentos realmente não estarem realmente ativos. A agenda foi quebrada, digamos assim. Sim. Havia uma negociação social com o governo, um entendimento de uma postura mais social, voltada a esse entendimento desses conceitos, dos avanços sociais, e agora essa agenda está quebrada. Exatamente. O formato de políticas públicas, ele não existe mais. O que está sendo feito, inclusive colocando na lei, né, para não ficar uma coisa provisória, está sendo colocado na lei o desmonte dessas políticas públicas. Então, acabar com os ministérios, eu acho que foi um gesto mais simbólico, mas, na verdade, você desmontou os programas, você desmontou o funcionamento e colocou na lei, porque quando está sendo tramitado lá a lei da escola sem partido, que é a que já foi aprovada aqui em Alagoas, né, como escola livre. Então, como é que você tem uma lei onde você não pode discutir nenhum tipo de política pública na escola, e o que é que você faz com a Lei 10.637, que é a que discute a cidadania e a história da África nas escolas? Uma lei está antagônica com a outra. Qual é a que vai ser cumprida? Vai ser a que cumprida a que interessa ao governo. E qual é o medo do governo e das pessoas, né, sobre isso? Olha, a consciência, né? Então, quando um povo é consciente, quando um povo é crítico, quando um povo entende que ele é o patrão do governo e não o contrário, né, isso é considerado ameaçador para quem quer manipular a população. E o movimento negro tem essa característica histórica de ter a resistência, né, de chamar para si a responsabilidade dessa luta. Então, acho que novembro é uma grande oportunidade da gente fazer essas lutas todas, né? Teve já Dia Nacional de Mobilização, agora vem o dia 20. Então, são momentos fortes, momentos importantes que o povo negro tem um protagonismo. O que você diz aqui traduz o pensamento ou ainda está escalonado, vai chegando pouco a pouco?
Olha, a militância dos movimentos já compreendeu perfeitamente o que está acontecendo e tanto é que já está indo para a rua. Mas eu acho que a população, de um modo geral, aos poucos, vamos dizer assim, está caindo a ficha, né? Quando a senhora aposentada, né, que tinha o seu benefício social, recebe a cartinha do INSS para ir lá fazer a consulta e ter o seu benefício cortado, é nesse momento que ela entende que o país sofreu um golpe e a pessoa que está sendo diretamente atingida é ela e não alguém que estava no governo. Ou quando o trabalhador for se aposentar e agora ser 95, 100, 105... Pois é. Aí, nesse momento é que a população sente na pele. Na hora em que o jovem vai procurar o Pronatec, não tem mais, né? Na hora em que... Não tem o FIES. Não tem mais o FIES. Na hora que vai tentar se inscrever no Minha Casa e Minha Vida ou em qualquer outro programa habitacional e não tem mais. Nesse momento que o cidadão tenta acessar a política pública e ela não existe mais, é que ele cai a ficha. Então, é importante se posicionar, procurar informações e se posicionar. Eu acho que, naturalmente, eu não diria a revolta, mas o posicionamento social, ele deve vir com mais pressa, porque você tira o pirulito da criança, mas a criança já conheceu o pirulito. Sim, e na verdade é um estelionato, né? Isso que foi feito com a população brasileira, né, no contexto desse golpe, foi um estelionato, porque disseram, olha, vamos promover aqui o impeachment e tudo será resolvido, só que isso não é verdade. Né? A situação se agravou, se aprofundou ainda mais e agora não há a perspectiva de um diálogo, né, assim, respeitoso com o governo. Ao contrário, o próprio presidente, né, ilegítimo, diz que não tem pretensões eleitorais, portanto, se sente à vontade para tomar medidas impopulares. E o 20 de novembro, ele pode também ser inflamado através desse posicionamento social, não só pelo 20 de novembro, mas por tudo isso? Sim, o 20 de novembro é uma síntese do que significam várias lutas, né? Então, quando a gente fala sobre movimento negro, sobre Serra da Barriga, sobre a luta da população negra, a gente está envolvendo um contexto muito maior, né? Então, a própria luta pelo acesso à educação e às ocupações estudantis significam muito isso, né? Como a universidade avançou quando a gente colocou, né, para funcionar o sistema de cotas, né, e a população negra e indígena teve acesso à universidade, teve acesso a ser educador e educadora com toda uma bagagem, né, acadêmica. Então, isso mudou a face da universidade, mudou o rosto do Brasil e hoje a gente tem um conjunto de estudantes, né, uma geração aguerrida que quando entende que vem medidas para tomar o que é seu direito, então vai lá e ocupa, porque a escola, a universidade, o Instituto Federal não é do governo, é da população. Então, essas ocupações, eu acho que isso podemos colocar como mais uma das vitórias, mais um dos pontos positivos das cotas para os negros nas universidades, por exemplo, que mudou o perfil daquele espaço. Conversamos com a Hélida Miranda, a secretária de Combate ao Racismo da Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. E vamos para o intervalo e na volta a gente vai continuar falando sobre a questão do negro no Brasil e em Alagoas. Dessa vez vamos falar sobre um problema social muito grave, o racismo. Até já.